Então, trilíngues, bom dia! Conforme eu contava para vocês, né? Esta é uma semana para mim de começar março, que é o mês do meu aniversário também, né? Um dia antes do Dia Internacional da Mulher. Já com reflexões, revendo estratégias, buscando compartilhar com vocês o máximo possível, tirar aqui de dentro, né, esse conteúdo que às vezes todos demandam, né, e a gente fica até, nossa, eu passei por tantas situações que às vezes eu fico um pouco perdida, eu já trabalhei em tantas posições diferentes, né, eu trabalho desde os 16 anos, então eu já fiz assim um pouquinho de tudo mesmo, tá? É aquela pessoa multitask que a gente fala, né? Tenho aí um pouco de tudo para contar para vocês, compartilhar experiências de maneira que talvez todos possamos crescer com essas situações, com essas experiências, quais foram as soluções que eu encontrei, quais dessas coisas tiveram soluções, quais delas me deixaram apenas um aprendizado, né? Eu estou terminando agora uma campanha, né, para abrir curso agora para o mês de março. E justo cai numa época onde, não sei se vocês viram, a gente tenta entrar no Facebook e ele diz, olha, você só pode acessar o site agora em inglês porque estamos fazendo modificações no site em português. Os comentários aparecem de formas diferentes nas publicações e o iOS, né, que também vai ter alterações, então alguns deles não vai ter uma métrica bem legal dentro do Facebook, né? Tudo isso ocasionou que a minha publicidade também tenha sido afetada nas métricas, né? E eu não alcance a quantidade de pessoas que eu gostaria de ter alcançado, né? Dentro de tudo isso, também sei que devo rever as minhas estratégias, né? Então, devido a isso, eu queria até comentar às vezes a objeção mais forte, né, digamos assim, que eu tenho no curso é a pessoa entender que é um trilingüe simultâneo e intensivo em um ano. Muitas vezes a tendência é a pessoa olhar e dizer, é mais um curso de inglês. É mais um curso de inglês, nada mais. O que me interessa é o inglês, não me interessa o espanhol, se bem é uma língua de negócios muito necessária, movem-se muitas coisas aqui. Em termos de logística, tempos, cultura, é muito mais fácil para nós lidar com o nosso público da América Latina. Sim, no entanto, né, eu dizer sem embargo, no entanto, né, muitas pessoas desconsideram e às vezes acaba batendo a oportunidade na porta e quando chega nesse momento ele fala, nossa, não valorizei esse daqui, né, esse ponto. Então, assim, como é que eu faço, né? Muitas vezes eu visitava, quando eu cheguei no Brasil novamente, eu comecei a fazer networking de empresas na área de comércio exterior. E dentro da Associação Comercial e Industrial, eu visitava muitas empresas. Foi naquela época da crise de 2018, 2017, foi uma crise horrível também no Brasil. Eu comentava com as pessoas idosas e elas diziam que em todos os anos de vida elas não tinham passado por uma crise tão forte como a que estávamos passando. Bom, e aí veio a pandemia, né? Irônico. Mas elas não tinham passado ainda por uma depressão tão forte, né? Para vocês verem que somos, assim, lutadores, sobreviventes, a gente tem fé, a gente acredita, tem esperança e sabe que o mundo não pode parar de se mover, não pode parar de girar, né? Então, uma das coisas que eu queria comentar com vocês, não por nada, mas é para entender a diferença entre custo, gasto e valor, né? Então, vamos lá. Se eu pego o curso que eu estou promovendo, né, no valor somente de um curso de inglês, façam as pesquisas, entrem na internet, pesquisem escolas particulares ou até aulas particulares. O valor de uma aula de espanhol dentro da plataforma Superprof, por exemplo, é de R$70 a hora. Se você faz 4 horas num mês, 1 hora por semana, já deu 280 por mês, né? De inglês, os professores estão melhorando o nível deles. Existem muitas capacitações para professores, né? Muito empreendedorismo para professores. Então, uma boa aula chega a custar R$100 a hora.
e aí teríamos R$ 400 ao mês em 4 horas de aula, né? Bom, esses são alguns casos, mas na média o meu curso custa o que custaria num ano um curso de inglês. Só que sai muito mais barato porque você termina em um ano, porque eu hackeei a estrutura de todo o conteúdo, né? Então, e são muito mais horas por mês, o material é mais amplo, mais denso por mês também, por isso ele é intensivo, né? Então, pega o valor do meu curso, multiplica por 5 e aí você saberia o que gastaria com o inglês. Multiplica por 9 e você saberia o que gastaria com inglês mais espanhol. Multiplica o valor do meu curso por 12 e você teria quanto realmente você gastaria com o curso completo de inglês, o curso completo de espanhol e o curso de português para estrangeiros, que pretendo ter na plataforma mais ainda, né? Então, nesse caso, você multiplicaria o valor anual do meu curso por 12 para ter o real valor do que estou entregando para vocês, né? Então, sim, é um valor totalmente plausível, acessível, mas o meu público ainda não tem esse nível de consciência, ainda não entende. A primeira impressão é olhar e dizer, é mais um curso de inglês, vou procurar informação gratuita. Mas não chega a um ponto porque não tem um direcionamento, não tem um caminho traçado. Então essa pessoa demora muito mais tempo. E quando é livre, quando é gratuito, faço um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não tenho controle do meu tempo e posso terminar, como também posso simplesmente ir empurrando com a barriga dia tras dia, ano tras ano, e eu não vou ver resultados, né? Essa é a diferença com a minha plataforma. Outras coisas que eu tive também muita convivência, né? É que as pessoas, a gente precisa, né? Tanto no comércio internacional, como na área de seguros, como na área de empresas, de empreendedores, e confiança nas pessoas, né? Existe um termo chamado utmost good faith. Esse termo, utmost good faith, ele é baseado na boa fé. Significa que todos os negócios, todos os tratos, sejam eles verbais, sejam eles por escrito, né? Internacionais ou nacionais, todos os tratos são baseados na boa fé. Existem sim litígios, a gente tem um temor de levar calote do brasileiro, imagina do estrangeiro que está lá longe, como é que eu faço para cobrar, né? Se deu problema na mercadoria lá, chegou com problema, eu paguei adiantado, muitas vezes no comércio internacional existe ainda a modalidade, olha, paga 100% adiantado, depois eu embarco. Olha o risco, né, que a pessoa assume, mas ela se baseia na boa fé, que a pessoa realmente vai embarcar o que ela comprou, né? Que a pessoa realmente vai cumprir aquele pedido e precisava desses fundos para produzir de repente, né? Então, assim, é um mundo difícil. Eu trabalhei no Peru um tempo na área de confecções. O Peru, ele tem um hub chamado Gamarra. Gamarra é um tipo um clat, né? Um lugar onde a gente tem uma pequena cidade, é um bairro inteiro totalmente dedicado a confecções, estamparia, corte, costura, vendas de tecido, desenhos, diferentes gramagens. Tem o tecido Pima, que é uma qualidade muito superior em algodão, né? Toda a parte é feita ali. Fazem moldes e tudo isso é por separado. Não pense que uma pessoa como uma costureira te faz tudo, não. Você tem que contratar uma pessoa para fazer o molde, uma pessoa para fazer o corte, outra pessoa para que costure, outra pessoa para que encontre o melhor tecido, outra para que faça a diagramação do seu desenho, da sua marca, que na minha época era Brachic, né? E outra pessoa para que estampe ou borde, ou faça algum outro trabalho em relevo, como a gente fazia, ou de pedrinhas, né? Todas essas coisas eram todas por separado. Então, quando eu queria fazer, por exemplo, uma amostra, né, de uma camiseta, de um vestido, cada amostra que eu fazia, por ser em pequena quantidade e eu ter que pagar todos os serviços por separado, o preço de uma peça
saía muito cara. E essa uma peça que eu fazia, que não era em escala para dividir os gastos, né, os custos, digamos assim, essa uma peça, ela ficava caríssima e ela ia ser enviada ainda gratuitamente como amostra para um potencial cliente no exterior, onde eu pagaria ainda o envio, já seja por DHL, por TNT, pelo correio, né? A embalagem, tudo certinho. Eu teria que fazer a nota fiscal, né? Com o NCM, né? O arancel, naquela época que eu estava lá. Então, tudo isso saía muito caro para mim. Chegava no cliente, ele falava, nossa, adorei, realmente está muito bom. Gostei muito, mas ainda não tomei a decisão. E essa decisão ia demorando, ia passando, ia passando. Eu ficava sabendo depois que o meu cliente, supostamente, tinha vendido as minhas amostras, ficado com o dinheiro e ficado por isso mesmo. Ele não tinha interesse de fazer pedidos. Ele tinha interesse simplesmente de pegar as minhas amostras gratuitamente, fazer dinheiro e eu que levasse o prejuízo, né? Então, assim, eu já passei por muitas coisas. Inclusive, tem pessoas, né, que dizem, olha, eu tenho, né, uma empresa, tal, você vê que a pessoa está faturando, que você tem muito conhecimento, muita informação para passar, sabe como fazer a prospecção, sabe como fazer a estratégia, reduzir custos, etc. Mas a pessoa acha que não vale a pena te pagar para fazer, né? Ela fala, nossa, eu não tenho dinheiro. Mas ela tem dinheiro para passear, ela tem dinheiro para fazer outras coisas, ela contrata 5 pessoas do mesmo setor para fazer a mesma coisa, ela viaja, ela tem tudo, mas para você ela não tem. Muitos empresários que eu visitava, eles tinham problemas de cobrança, problemas de estrutura financeira, problemas de gestão mesmo, né? Ou fornecimento de produtos que eram uma trava para eles quando o fornecedor parava, eles também tinham que parar forçosamente, né? Porque não tinham uma diversificação, não tinham capital de giro para reinvestir, não tinham tudo que eles recebiam na empresa, eles utilizavam como economia familiar. E aí a empresa ficava defasada porque eles achavam que isso era para passear, para comprar carro novo, e a empresa acabava deixando de ser a fonte de renda dessas empresas, né? Mas essa mentalidade é porque às vezes a pessoa não quer pedir ajuda. Ela acha que ela dá conta e que do jeito que tá fazendo, em algum momento vai baixar uma luz e vai livrar ela de toda má decisão que ela possa ter tomado, né? Então, eu vivenciei, eu convivi muito com isso visitando empresários. E eles falam, nossa, mas me dá uma ajuda. Nesse momento, eu não era uma pessoa oferecendo consultoria, tá? Era só uma pessoa que fazia diagnósticos de gestão para as empresas para um terceiro que tinha me contratado para isso, tá bom? Então, nesse momento eu não resolvia diretamente os problemas, mas eu fazia todo o diagnóstico de gestão e eu sabia todas as soluções que podia dar para essas empresas. Chega, de repente, um outro consultor que promete muito bem, que sabe se vender muito bem. Muitas vezes resolve, mas tem outros que não resolvem. E também depende muito do empreendedor colocar em prática. É como no meu caso, eu preciso de ajuda com as minhas postagens e com as minhas artes, etc. Mas quem gera o conteúdo e quem tem que ter tempo e estar aqui, compartilhar e tudo, sou eu. Existem coisas que o empresário não pode simplesmente delegar, né? Ele pode sim ir preparando uma pessoa para que chegue ao nível, mas no começo é muito difícil e a gente precisa gerar consciência disso, né? Então, compartilhando com vocês um pouco desse sentimento de segunda-feira, né? Dessas vivências, nem tudo são flores. Todas as pessoas estamos passando por um tema de pandemia. Todos, em algum momento, temos uma mentalidade de escassez, sabendo que o mundo é abundante, sabendo que o mundo tem espaço para todos. Tudo que nós precisamos está aí para nós. Como diz uma parte muito bonita da Bíblia, né? Os passarinhos não se preocupam porque eles vão vestir ou vão comer no dia de amanhã. No entanto, não falta nada para eles, né? E ainda diz, nem Salomão se vestiu tão bonito como as flores do jardim, né? Então, a gente se preocupa muito, porque a gente cuida do amanhã, a gente faz planos,
a gente pensa na nossa aposentadoria, né? São preocupações comuns, inerentes ao ser humano. Todos nós precisamos viver, então todos nós precisamos ter um retorno dos nossos esforços, né? Isso é um tema comum para todas as pessoas. Então, assim, eu vou tentar organizar melhor um pouco dessas aprendizagens. Eu uma vez teve uma estafa com Gana, na África, e aí, a fim disso, eu acabei criando um curso de como evitar ser estafado e quais os pontos você tinha que seguir, qual era o DIRINCRE, né, nessa época no Peru, que era a direção de criminalística, com quem você tinha que falar, etc, né? Então, assim, são tantas experiências, tantas, né, maneiras de se resguardar, de evitar riscos que eu andei aprendendo nessa vida. Porém, isso não evita que cada novo empreendimento, cada nova tentativa, a gente tenha obstáculos. O que muda é a atitude, é a confiança que a gente vai ganhando no caminho e é saber como contornar, né? Como dizem, a água não briga com os obstáculos, ela os contorna, né? Ela contorna esses obstáculos. É mais ou menos isso. A gente aprende caminhos, né? A gente aprende a contornar esses obstáculos. Então, hoje era isso, né? Que eu praticamente queria conversar com vocês. Me colocar à sua disposição para a gente conversar, tá? Eu sei que às vezes não tenho esse costume de conversar com um por um, só na minha agenda de contato de telefones, com tantas viagens que eu fiz, com tantos lugares que eu morei. Eu tenho uns 6.000 contatos de pessoas que eu conheci pessoalmente, que eu deveria mandar bom dia, boa tarde, boa noite todo dia. E assim, é praticamente impossível para mim. Mas eu tô sempre aberta, sempre à disposição, quando vocês precisarem entrar em contato comigo para encontrar alguma solução para vocês, tá? A minha intenção é ajudar. Eu acho que a gente veio ao mundo para servir. E se a gente não deixa algo de bom da gente, então de que serviu nossa passagem, né? Neste momento eu sou uma mulher divorciada, com 2 filhos já na universidade, uma de 20 anos morando com o pai fazendo psicologia em outro país, um de 22 fazendo engenharia ambiental em outra cidade. Então, assim, acaba que eu preciso, né, deixar algo. Se a minha passagem nessa terra for por um período breve, só Deus sabe, né, qual é o momento de cada um de nós, eu queria ter deixado um pouco do que eu aprendi, compartilhado um pouco do que eu aprendi com as pessoas à minha volta. Essa é a minha maior intenção, né? E sobreviver como todo ser humano, mas o meu sincero desejo é esse, tá? Então, uma ótima semana, um ótimo mês de março para todos vocês. Que Deus abençoe todos nós, dê muita saúde, que não percamos nenhum familiar nessa pandemia, né? Que, ao meu ver, é uma pandemia criada, né, pelo homem, às vezes muito manipulada, tá gerando lucro para uma certa, uma mínima porção da população, mas enfim, faz parte, desde que o mundo é mundo, acontecem essas coisas lamentavelmente. Acho que nós somos muito passivos, devemos criar sim uma consciência de que precisamos unir forças para reverter essas coisas. Mas enquanto cada um estiver para o seu lado, ou só colocar lá na rede social, eu acho que isso está errado, mas eu não tomo atitude, não me junto com ninguém, nada vai mudar, né? Então é isso. Contem comigo para o que precisar. A maioria tem meu contato aqui e eu estou à disposição. Forte abraço. Excelente mês de março, excelente mês da mulher para todas, né? E que Deus abençoe. Beijo.